Muito bem, pessoal. Fim daquele mistério, todas aquelas especulações que a gente fez sobre qual será a equipe do Henrique Avancini. Ele acabou de divulgar que vai para Calói. Então rolaram um tanto de palpite muito bem embasado aqui. Um deles eu acho que era o da Santa Cruz. O da Santa Cruz fazia total sentido. Da Specialized já tinha caído por terra. Muita gente falando da Sense, sendo que, pô, aquela foto lá do campeão mundial era o Lauro Shaman, então, tipo assim, já tinha caído por terra há muito tempo e todo mundo falando que seria Sense. Nada a ver, mas vamos lá. O que eu queria pontuar aqui para vocês é que agora tá rolando um outro rumor, né? Alguns outros, e aí eu queria passar eles a limpo porque agora não é mais questão da gente ficar chutando e falando o que a gente acha. Agora a gente já sabe qual que é a realidade, já sabe o que o Henrique Avancini apresentou e a gente tem que entender a realidade que está por trás disso. Então, algumas pessoas falando assim, pô, tanto tempo, tanto mistério para falar que vai voltar para Calói? Realmente eu concordo que foi mistério demais. A gente não precisava ter passado. Pô, foi tipo foi mais de 2 meses, foi uns 2 meses sem falar qual seria a próxima equipe, né? Entre o anúncio da saída da Canon dele até o anúncio ontem na entrada da Caloi, foram 2 meses. Então realmente foi muito tempo. Não sei se eu já tinha visto algum atleta segurar um mistério por tanto tempo assim. No que diz respeito a marketing, foi um negócio bem elaborado, por exemplo, para lançar a parceria com a Samsung. Estava ali na metade do caminho desses 2 meses, todo mundo esperando. Ele lançou a parceria com a Samsung e tal. Mas o que eu queria falar era sobre o que significa o Henrique Avancini voltar para Calói, né? Por que disso? E aí algumas pessoas estão especulando o seguinte: pô, o cara parece que foi rebaixado, estava numa equipe maior e foi para uma equipe menor, estava numa equipe internacional, foi para uma equipe nacional. Então, só do tom de voz que eu dei aqui para essas pontuações, acho que vocês já entenderam alguns problemas que elas têm, mas eu queria contar para vocês um pouco a história da Caloi. A Caloi foi uma marca muito grande na década de 90. E assim, impressionante o que ela já foi, quais foram. Ela disse que vendia bike pra caramba na Califórnia. A Califórnia vendia muita Caloi. O Lance Armstrong, simplesmente Lance Armstrong, pedalava de Caloi na década de 90. Foi um período curto e tal, mas ele fez competições de Caloi. Então, assim, era uma marca de nível internacional e tal. E eu lembro, cara, em 2000, meados de 2007, 2008, quando ela lançou a Caloi Elite. Acho que foi a primeira bike de carbono que a Caloi teve, que foi mais ou menos equiparado com as outras grandes marcas. Ou seja, das nacionais que existem, a Caloi é a mais antiga, a Caloi é a que tem mais experiência, é a que já, pô, igual todas as marcas, é a que já cometeu mais erros para ter seus acertos alinhados e tal. O que aconteceu com a Caloi nesses últimos anos foi com a entrada do grupo Cannondale, a Cannondale, no mesmo grupo da Caloi, elas decidiram não concorrer entre elas. Afinal, passaram a ser marcas irmãs, então teve que haver uma subdivisão. Quem vai fazer o quê? E a Caloi ficou com a parte de base. As bicicletas menos high-end, não quer dizer que foram bicicletas de entrada, tá? A Caloi sempre teve outras bicicletas além das de entrada. O projeto da Elite não morreu em nenhum momento, tá? Mas a bike de carbono ela sempre existiu. Mas, por exemplo, houve uma certa demora para a Caloi lançar a bike full suspension dela. Até ali, todos os atletas da equipe Caloi, que eram atletas de base, não eram atletas de ponta e tal, esses que se destacavam mais, iam para o time da Cannondale Brasil. Ou para o time de fábrica da Cannondale Internacional, igual foi o Henrique Avancini, né? Então, esses atletas de base, eles competiam com a bike rígida. Muito legal isso do ponto de vista da formação do atleta, né? E principalmente divulgação de um time de base com uma bicicleta não tão estribada ainda. Só que a Caloi ficou um pouco presa nesse loop de não explorar o mercado de ponta, não explorar o mercado high-end, coisa que ela já vinha explorando lá atrás, quando lançou a bicicleta de carbono, quando vendia bike na Califórnia, quando tinha um Lance Armstrong, né? E isso, né?
não sei exatamente qual foi a relação do Lance Armstrong com a Caloi, tá, gente? Mas ele chegou a andar com a bike e tal. Então, eu acho que agora a Caloi pega e fala assim, opa, vamos dar uma desligada dessa ideia, vamos voltar para o plano original, que é ter atleta high-end, é ter uma equipe concreta, uma equipe que vai bater cabeça com o Cannondale Factory Racing, por exemplo, sacou? Vai bater cabeça com tudo aquilo ali que a gente está vendo, essa molecada na Specialized, Sense Factory Racing, times de fábrica. Vamos deixar de ter um time de base para ter um time conciso. E isso é uma movimentação muito legal para o Henrique Avancini, porque ele passa a ser um líder de uma equipe que, quer dizer, ele já era líder lá da Cannondale, mas assim, a Caloi passa a ser um time mais completo, um time de ponta. E ele, como líder disso, ele consegue tomar decisões não somente de atleta profissional. Ele não se apresenta só como atleta profissional, mas ele passa a se apresentar como um executivo. Vocês entendem? Porque essa transição não, esse retorno da Caloi como uma marca que vai aparecer lá na ponta, vai aparecer nas cabeças, ao invés de só como time de base, isso aí é uma diretriz do Henrique. Então ele passa a ser não só atleta profissional, mas passa a ser um businessman do negócio, sacou? É um homem dos negócios ali. Então é importante a gente entender que isso é benéfico não só para a Caloi, mas para um mercado inteiro. Então, assim, vocês já pensaram como teria sido legal se tudo que o Henrique Avancini conquistou nesses últimos anos na Cannondale, se ele tivesse conquistado isso para a Caloi, nosso mercado brasileiro estaria muito mais aquecido hoje. Então, tudo aquilo que o Henrique fala de, porra, legado, eu quero deixar um legado. Por que você não competiu 2 vezes o campeonato mundial de maratona? Que ele ganhou uma vez, ele foi campeão mundial de maratona. Porque já ganhou, já está feito, já tem o legado daquilo ali, vamos para o próximo. Então, essa ideia de construir um legado, de, pô, mais importante do que eu estar ali e ganhar, então, é o time. Pegar essa molecada, o Lanzinho e tal, onde que eles vão chegar? O que eu tenho que fazer para esses meninos chegarem lá na ponta? E aí criar um legado. O mercado inteiro agradeceria se ele tivesse feito isso pela Caloi. Ganharia todo mundo. Sense, Odd, TSW, todas as marcas nacionais, Soul, todas as marcas nacionais teriam um benefício muito grande se isso tivesse acontecido. E agora vai acontecer. O Henrique continua competindo, continua no circuito de Copa do Mundo, Campeonato Mundial, provavelmente próximas Olimpíadas também, que já está próximo, já está batendo na porta aí a 2024. Ano que vem já tem Olimpíadas de novo. Então, se isso acontecer, isso vai ser muito bom para todo mundo, todas as marcas, todos os atletas, todo o cenário nacional ganha com a Caloi tendo o Henrique Avancini. E aí fica aquela coisa assim, eu estou gravando esse vídeo justamente porque eu vi uma repórter que entrevistou hoje o Henrique, ou foi ontem à noite quando ele deu a notícia, falando assim, Henrique Avancini regressa a Caloi. Dá uma sensação de que é um passo atrás, né, por ser uma equipe menor e tal. Só que não foi isso que ela quis dizer, tenho certeza. Tenho certeza que o que ela quis dizer foi regressa porque volta para essa casa que ele começou. Foi lá onde ele teve seus primeiros resultados legais como um atleta de uma equipe patrocinada e tal. Foi ali que ele começou a aparecer melhor, foi na Caloi. Então é um negócio que faz todo sentido ele voltar para lá e tá na cara que é também um plano de aposentadoria. Ele deixa de competir, ele continua gerenciando aquele time, continua gerenciando aquela molecada, os próximos que entram, continua gerenciando essa diretriz da Caloi ser uma marca de ponta, uma marca de alto nível, que produz bicicletas para disputar com as tops da Cannondale. Não tem mais aquele negócio de, opa, a top fica com a Cannondale e as logo abaixo, as intermediárias, as de entrada, ficam com a Caloi. Não, disputa junto, pau a pau. Muito importante a gente falar que eles apresentaram uma bicicleta redesenhada, assim, fodástica a bicicleta, abaixo de 10 quilos, uma full suspension, com canote retrátil, com a porra toda. Dá pra ver que ela tem uma geometria que se inspira em algumas outras bicicletas, por exemplo, ali próximo da caixa de direção, você vê a junção do down tube com... Desculpa, eu falei caixa de direção, eu quis dizer central. Próximo do movimento central, a junção do down tube com o seat tube,
Você vê que tem aquele afastamento ali, uma tendência que a Specialized criou. Então, isso aí começa a criar um negócio bacana. Por exemplo, a Specialized criou esse tipo de junção, um tanto de marca copiou. Vem a Caloi e copia também. Não tem aquele negócio que existia antes da Caloi que não dele, tipo, que não dele vai usar tal sistema, grupo eletrônico, parará. A Caloi não. Porra, agora a Caloi sim. Concorrência direta, pega e usa. Essa é a minha opinião, que eu estou acreditando que a Caloi vai adotar no seu desenvolvimento de produtos, na sua relação com supply, ou seja, o fornecedor tal e tal e tal, as peças top de linha, a gente tu pede um tanto de peça daquele fornecedor, tipo Shimano, pede um tanto de peça, todos os XTR vão para aquele dele e os XT para baixo vão ser distribuídos entre eles. Agora não, acho que agora a Caloi começa a ter uma relação melhor com os distribuidores, fornecedores e tal, comprar umas linhas mais high-end para as bicicletas. A bicicleta que o Henrique Avancini apresentou, vale a pena a gente, num futuro próximo, analisar ali a geometria dela, o que tem, tipo de carbono que ela utiliza, mas, porra, bater no olho ali, parece uma geometria legal pra caramba. Eu diria que está desatualizado ali, talvez a suspensão 100 mm, o que é desatualizado, entre aspas. Algumas marcas já se atualizaram para 120, nem todas, né? Algumas ainda estão no 100. Vamos ver como é que isso funciona. O Henrique Avancini deixa de correr com left, isso pode ser bom, pode ser ruim. Vamos ver o que ele tem para falar de voltar a utilizar suspensões convencionais. Isso é algo interessante para a gente pegar a opinião dele, pegar um feeling da coisa e principalmente ver como que ele vai fluir nas corridas com essa bicicleta. Isso é um negócio que faz total diferença. Ele tem uma responsabilidade grande agora. E é isso, o cara fica ditando agora como um businessman que vai colocar comunicação. Não somente, é importante a gente definir isso, não é somente o desenvolvimento de produtos e tal, mas a comunicação da Caloi volta a ter uma força que já teve lá na década de 90, quando ela era grande, vendia para a Califórnia e tal. Então, gente, quando vocês verem alguém falando, pô, Henrique Avancini rebaixou para Caloi, manda o cara calar a boca, sabe? Fica quieto, fica na sua. Entenda que, na verdade, é o Henrique Avancini pegando um desafio de falar, meu irmão, eu vou pegar essa marca que já foi grande e cometeu alguns deslizes aqui de comunicação, porque sempre teve o know-how de fazer uma bicicleta boa, fazer uma bicicleta para disputar lá com as Canyon, com as Specialized, sempre tiveram esse know-how. Não fizeram porque estratégia de mercado, vender bicicleta de entrada é um negócio super digno, vender bicicleta de entrada a preço acessível, vender bicicleta intermediária para essa galera da base, menino mais novo, 16, 17 anos, que manda super bem numa pilotagem de bike rígida. Essa estratégia é super digna, mas o Henrique Avancini está pegando pelo braço e fala, beleza, mas vamos voltar a botar nas cabeças, entendeu? Essa é a ideia. É por isso que quando vocês verem alguém falando que foi rebaixado, vai te fuder para lá, entendeu? Meu irmão, notícia legal para o mercado inteiro, notícia legal para todo mundo ganha. Espero que dê certo, espero que o Avancini brilhe demais na Caloi, muito mais do que ele brilhou na Caloi, muito mais do que ele brilhou na Canon dele, porque a gente vai ver, recebi e-mail aqui agora falando anunciando a parceria do Avancini com a Vitória, né, que é a marca de pneus. Tava esse pneu Vitória lá na bike dele. Meu irmão, Vitória tem pneu pra caramba, vou dar uma lida nesse meio agora. Tem pneu, tem um tanto de opção de pneu dos caras e tal, de todos os gostos, assim, do barro ao seco, gravel. Se eles estiverem trazendo essa gama toda para o Brasil, coisa que eu já vi lá na Copa do Mundo, que foi em Petrópolis, eles estavam apresentando esse produto todo, bom pra caramba. Então tenho certeza que é só questão do Henrique saber escolher o pneu certo. Coisa que eu falo aqui para vocês. A coisa mais difícil que tem é escolher pneu certo. Tá dado o recado, pessoal. Vocês mandem calar a boca quem falar que o Avancini regrediu ou regressou de uma forma de andar para trás. Ele regressa a uma casa que ele gosta pra caramba, com um know-how, empurrando na frente dos caras, na esteira de montagem dessa fábrica, empurrando o negócio de fazer uma fábrica melhor, de fazer uma bicicleta mais poderosa, e tomara que isso aconteça porque é bom para todo mundo. Então, uma salva de palmas para o nosso cenário brasileiro, que tem agora Henrique Avancini na Caloi. Valeu demais, grande abraço a todos, parabéns Caloi, parabéns Henrique Avancini, parabéns Canon dele por tantos anos de campanha com o Henrique, que foram excelentes, e essa rotatividade, já falei aqui,
é extremamente natural. Que bom que isso acontece. Valeu, valeu!